Paz e bem, bom dia com Deus! Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para este momento de intimidade com o Senhor e de reflexão. Momento de dizermos o bom dia mais agradável do nosso dia, o bom dia com Deus. E hoje nós vamos refletir sobre uma frase e um ensinamento de Santo Agostinho que diz: a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Com certeza, Santo Agostinho nos motiva, meus irmãos e minhas irmãs, a ter na ressurreição a força e a inspiração para não deixarmos nos envolver pelo desânimo, pela tristeza, pela desesperança. Esperar na vitória de Cristo é ter a convicção de que nós também venceremos assim como Ele venceu. As cruzes são reais, as tristezas são reais, as dificuldades são reais, mas mais real que tudo isso é a vitória de Cristo que nos motiva a seguir em frente. Que Deus possa te abençoar para que você possa fazer deste dia o dia da esperança. Muita bênção, paz e bem neste dia. Olá, paz e bem, bom dia! Estamos mais uma vez aqui no A Providência Emissão, diretamente do nosso santuário Mãe da Divina Providência, em Jaci, interior de São Paulo. É uma grande alegria entrarmos em sua casa. E para compor aqui o nosso estúdio, temos a honra e alegria de receber o nosso cofundador, Nilson De Angelo. Bem-vindo, Nilson! Obrigado, Frei, obrigado pelo carinho da fraternidade do Lar São Francisco, né? Bom dia a todos da Rede Vida de televisão. Você que vem nos acompanhando, já conversamos com o Frei Francisco, alguns irmãos nossos, nossas irmãs, enfim, esse programa, A Providência e Missão, quer ser um testemunho vivo de como a providência age na vida das pessoas. Nilson, é muito feliz para nós compreender quais são as origens dos franciscanos na providência, sejam eles frades, irmãs, leigos e pessoas voluntárias que cooperam conosco. Nilson, para iniciarmos o dia de hoje, fala um pouco para a gente a tua origem, a terra de onde veio, os teus descendentes, como que é? Jacó, eu sou de Ruilândia. Ruilândia é um distrito de Mirassol, é uma vila onde a comunidade era uma comunidade de imigrantes, né? De italianos, de portugueses, e a cultura era o café, né? Então algumas pessoas moravam na vila, e no meu caso eu morava no sítio, bem próximo assim da vila, né? Uma comunidade muito boa, de pessoas muito boas, pessoas de fé, pessoas muito religiosas, né? Me lembro assim das quermesses de Ruilândia, onde cada um, me lembro que fazia-se as campanhas para as quermesses e ganhava seus frangos caipira, né? Cada um dava seu frango caipira, outro dava um saco de café, outro dava um bezerro. E Ruilândia deve ter uma das capelas mais bonitas de toda a região. Que bom. E de um bom porte também, ela é grande, ela não é uma capelinha pequenininha. E eu me lembro muito bem que cada ano, a cada quermesse, uma família colocava a casa dela, o quintal dela à disposição. Sim. Então lá se matava 100, 200 frangos, as pessoas se juntavam, limpavam esses frangos e depois ia assar numa padaria em Mirassol, que era um outro colaborador, uma pessoa amiga, que abria as portas dessa padaria dele para assar esses frangos. Me lembro muito bem disso. E a minha origem é da roça, né? Eu sempre fui da roça. Nasci na roça, cresci no meio do café,
das roças de arroz. Antigamente a nossa região se plantava muito arroz, o que não existe mais hoje, né? Mas antigamente se plantava muito arroz na região, muito arroz e muito milho. E eu sou dessa origem aí, de plantar arroz. E me lembro, né? Eu era criança, eu vivi uma outra fase, já se tinha uma plantadeira que o trator que puxava, mas me lembro dos meus irmãos plantando arroz de matraquinha. E não era pouco, não, era bastante, né? Nós somos uma família de 7 irmãos, 6 homens e uma mulher. Então ia com aquela matraquinha, amarrava-se uma corrente assim no passador da cinta. Sim. E aquela corrente ia arrastando e ia tampando as covinhas do arroz. Eu sou desse tempo, dessa época, essa é a minha origem. Uma origem caipira, da qual você tem muito orgulho disso, né? Demais da conta. Exato. E a família cresceu aqui em Ruilândia. Para quem está em casa entender, Ruilândia é um distrito de Mirassol? Distrito de Mirassol, uma vila que deve ter lá 300, 400 pessoas. Sim. Né? Os outros estão locados em propriedades rurais, né? Tem uma proximidade muito grande aqui com Jaci e tudo mais. Muito. É a referência de Ruilândia, né? Na verdade, o município é Mirassol, mas as pessoas se vincularam muito com Jaci, né? Jaci é uma cidade que vem dando certo, gera emprego para algumas pessoas de Ruilândia, porque essa coisa da agricultura ela se desfez muito, né, na região. Hoje Ruilândia tem uma quantidade de seringueira, um pouco de gado, mas o resto acabou virando cana, né? A laranja também acabou na região. Então... Sim. Quando o Nilson menciona da capela, lá uma capela bonita, grande e bela, foi lá que o Nilson recebeu os sacramentos, o batizado, comunhão? Tudo lá, Frei. Tudo nessa capela. Ruilândia, os padres... Ruilândia pertence a Mirassol. Sim. Né? Mas a capela pertence à paróquia de Jaci. Então lá o padre ia uma vez por semana. Sim. Né? Ou no sábado, ou no domingo de manhã, para celebrar as missas, né? Foi Sim. lá onde eu conheci meus primeiros passos, né? Minha família é muito religiosa, e meus primeiros passos foi nessa capela. Mas como se deu o teu primeiro contato com a nossa instituição, com o Frei Francisco? Frei, quando o Frei Francisco chegou na paróquia de Jaci, ele celebrava em Ruilândia. E ele celebrava as missas de domingo de manhã. Sim. E aí eu tinha dificuldade para ir na missa. E depois ele passou a celebrar as missas no sábado, às 7h30 da noite. Aí ficou mais fácil, né? E na minha vida, na minha família, eu assisti alguns maus que o alcoolismo traz na vida das pessoas, alguns transtornos que traz na vida das famílias. Sim. Eu ainda criança, né, acompanhei esses transtornos, essas discussões desnecessárias, né, as brigas desnecessárias. E eu acompanhei isso e criança se entristece com isso. Mas a gente cresce, né? E acaba que entendendo que beber é uma coisa normal, né? Que isso é natural do ser humano. E eu não cheguei a me aprofundar no alcoolismo, né? Mas eu já estava indo por esse caminho. Sim. E eu me lembro muito bem que em 1977, eu sou corintiano. Vixe. E foi a final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians fazia 20 e tantos anos que não era campeão. E a final era nesse dia. Sim. E nesse dia, aconteceu em Ruilândia uma reunião da Associação Antialcoólica. E eu fui nessa reunião. E aquele movimento me encantou. E eu passei a ser parte daquele movimento. Eu levei muitas pessoas para as reuniões. Com as bênçãos de Deus, eu consegui ajudar com que muitas pessoas se recuperassem. E acabei, junto com um grupo de pessoas, acabamos trazendo esse movimento para Ruilândia, onde a gente se reunia semanalmente. Sim.
E vinha pessoas de outros municípios, de Neve Paulista, de Mirassol, fortalecia aquele momento. Sim. E aquilo foi tão importante para a nossa comunidade, muitas pessoas se encontraram ali, deixaram o alcoolismo, a vida mudou, a vida familiar mudou. Foi algo importante na vida de muitas pessoas. E eu seguia naquele movimento. Ô Nilson, mas em 77 você era muito jovem ainda. Muito jovem. Eu acho que tinha 15, 16 anos, por aí. E a minha origem é tão de roça, Frei, que eu vi energia elétrica, eu pude ter oportunidade de, no interruptor, acender uma luz, eu já tinha 17 anos de idade. Eu tinha 15 anos de idade. Sim. Ruilândia não tinha energia, eu fui criado na lamparina, né? Olha só. Eu fui criado na lamparina. Eu brinco, falo com o pessoal aqui que tinha muito pernilongo, né? Porque você tinha as fossas no fundo do quintal, né? E juntava muito pernilongo. E a gente pegava cupim, esse cupinzeiro que dá em árvore, que ele faz muita fumaça, né? Estrume de vaca seco, colocava numa lata à noite, punha fogo para aquela fumaça espantar os pernilongos, né? Então imagina assim como que a gente, Sim. como que era a vida, né? Lá atrás, há 50 anos atrás, tudo isso. 60 anos atrás. E eu vivi tudo isso. Eu tive essa oportunidade, né? Oportunidade que eu acho que faz muita falta para as crianças hoje, para os jovens. Não que sofrimento é bom, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas são aprendizados, né? A gente aprende muito na zona rural. A zona rural, ela é a lição, né? Ela dá muita lição. E as dificuldades daquela época também me ensinou muito, né? Aprendi muito com aquelas dificuldades, né? Nilson, muito obrigado pelo seu testemunho, pela tua vivência trazida para nós, mas para tantos que estão em casa. Você também pode fazer parte dessa obra. Aí você pergunta, como, de que modo? Entre em contato conosco, conheça um pouco mais da nossa realidade e quem sabe você também possa estender a sua mão. Colabore com as nossas obras. Acompanhemos agora mais um salto na providência com um belo testemunho. Vamos lá? Eu sou a irmã Lourdes, né, do Coração Imaculado de Maria, das irmãs, né, missionária do Coração Imaculado de Maria. Nossa casa-mãe é José Bonifácio e nós somos fundada pelo Monsenhor Ângelo Angione, hoje sendo venerável, né, na nossa igreja hoje. O título de venerável ele já tem. Estamos aí rezando para a sua beatificação. E nós estamos aqui na diocese, trabalhando na diocese. E também tem vários estados também, nós estamos aqui no Brasil. Então, hoje nós estamos também trabalhando em São José do Rio Preto, no Colégio Santo Antônio, lá no Colégio Santo Antônio, temos também uma escola, né? Então, a gente trabalha, a nossa finalidade é a educação, né? Sobre a educação e na catequese também, na formação. E hoje também temos essa graça, essa possibilidade de estar nesse lugar muito assim abençoado, lugar muito querido, muito bonito aqui, do Frei Nélio aqui em Jaci. Eu agradeço muito por essa oportunidade de a gente estar aqui, nessa missa com o nosso arcebispo Dom Vilar. E eu agradeço muito por essa vinda aqui hoje, junto com vocês aqui em Jaci. Paz e bem, que tal um café com fé? Todos os dias começa melhor quando são entregues a Deus e pode começar também com um bom café com fé. Sua atitude pode ser a esperança do recomeço na vida de alguém. O café do Frei é esse recomeçar, o aroma que sobe, o sabor que permanece e a fé que sustenta. Ao escolher o café do Frei, você participa de algo maior. Você contribuiu diretamente com nossas obras, ajudando e cuidando dos doentes, acolher os frágeis e perseverar na vida. Café do Frei, mais que um café. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus. Um ato de amor que salva a vida. Compre pelo site dofrei.com.br. Foi repetindo aquele abraço de São Francisco.